Salve, queridos e queridas! Prazer estar aqui com você na telinha do seu celular, do seu computador e mais um episódio da nossa cobertura de provas, hoje batendo um papo aqui sobre a USP Ribeirão. Para quem não me conhece, prazer enorme, meu nome é Rodrigo, fiz minha residência de clínica médica lá no Albert Einstein, tenho um Instagram próprio, profissional aqui, que a gente consegue conversar e bater um papo sobre questões de clínica médica, assuntos de clínica médica, algumas coisas mais engraçadas, mas convido vocês a me acompanhar lá pelo Instagram e já quero trazer para vocês que sim, somos uma grande autoridade quando o papo é USP, Ribeirão Preto, porque aqui a gente teve em 2024 40% dos aprovados totais da USP Ribeirão foram nossos, mais de 480 aprovações. Então olha só, se você quer dominar a prova da USP Ribeirão com a gente, é óbvio que você precisa iniciar entendendo como é que é a prova. Olha só, o que você vai esperar da prova da USP Ribeirão ali na parte de clínica médica? Itens objetivos de A a D, então são 4 alternativas, mas não vai pensando que isso vai facilitar a sua vida. Apesar de, olha só, Rodrigo, se eu eliminar 2, já tenho 50% de chance de acertar. É verdade, mas olha só, os enunciados da USP Ribeirão Preto, eles são longos, de moderada a longa extensão, onde se predomina muito o raciocínio clínico, que é nessa hora ali que o aluno que não tem um pouco mais de base solidificada vai acabar caindo. Porque olha só, esse raciocínio não é um raciocínio superficial, ele é um raciocínio aprofundado em relação à clínica médica. Então ela não vai te dar coisas muito características de uma doença. Ela não vai te dar um raciocínio muito superficial de coisas clássicas. Não, ela vai explorar em você, no seu enunciado, o diagnóstico e os diagnósticos diferenciais. Então vai te dar vários exames laboratoriais, várias alterações do exame físico. E olha só, você olha um e fala assim, caramba, tá com jeito de tal doença. Você olha outro, caramba, tá com jeito de outra doença. E ali você tem que fechar o quebra-cabeça para tentar ponderar o que é mais provável frente àquele paciente. Então, de fato, isso são questões que cobram o nosso dia a dia do clínico. É o dia a dia do raciocínio clínico persistentemente aprofundado e sempre pensando no que está acontecendo com o nosso paciente. Só que olha só, para dificultar mais ainda, você já vai ter que saber. Rodrigo, me deu o diagnóstico diferencial, me deu o laboratório, me deu o exame clínico, meu Deus do céu! Ele vai me perguntar qual é que é provável o diagnóstico? Não, ele não vai te perguntar isso. Ele vai supor que você já sabe qual é o provável diagnóstico. Porque o que vai ser cobrado na grande, maior parte esmagadora das questões é, olha só, frente ao diagnóstico mais provável, dê a conduta. Frente ao diagnóstico mais provável, qual é o tratamento dessa condição? E eu falo para você esse mais provável repetidamente, por quê? Porque isso é o trunfo que eu falo da USP Ribeirão. Por quê, Rodrigo? Olha só, porque quando eu falo mais provável, você não consegue anular minha questão. Porque olha só, pode falar, Rodrigo, olha só, você me deu dados de um exame clínico, dados de exame laboratorial, que falam muito a favor da doença Y. Só que também falam a favor da doença X, então tem que anular. Opa, não. Por quê? Porque eu falei para você o mais provável. Então o mais provável não é a doença Y. Ela pode ser, mas não é o mais provável. Mais provável é a doença X. É aqui que está o grande trunfo. Você não consegue anular, na grande maior parte das vezes, as questões de clínica médica da USP Ribeirão. E imagem, galera, olha só. Meio a meio. Você tem sim grande parte da prova com imagem, tá? E para dificultar um pouco mais ainda de tudo isso que a gente está falando já que você dificultou, a imagem ela é necessária para você responder. Não é um tipo de imagem que ela vai cobrar de você apenas para corroborar o que você já viu no enunciado. Não, você tem que entender a imagem para aí sim você conseguir acertar a questão. Então, por todo esse panorama que eu mostrei para vocês, eu considero a prova da USP Ribeirão como uma prova na clínica médica sendo de moderada a altíssima dificuldade. Então, calma, galera. Fica tranquilo. A gente vai trazer para você aqui os principais conceitos para a gente tentar chegar na prova já arrebentando. Eventualmente, galera, o que a prova da USP Ribeirão gosta de cobrar de você de uma forma até um pouco mais decoreba, não tanto de raciocínio, é que ela cobra coisas específicas de algumas doenças. Vou falar para você, por exemplo, qual é o tipo celular mais comum que você encontra numa artrocentese de artrite séptica? É neutrófilo. Rodrigo, olha só, qual é que é o achado de um anátomo patológico que você vai encontrar eventualmente no paciente com paracoco? Roda de Leme. Pronto. Ele vai cobrar essas questões conceituais específicas de algumas doenças. Então lembra disso, a prova da USP Ribeirão sim é majoritariamente raciocínio, mas eventualmente ela vai te cobrar essas picuinhas conceituais específicas de cada uma das doenças. E olha só, ela não costuma repetir questões. Olha só esse adendo a mais para você saber da prova da USP Ribeirão.
ela não repete questões. Você não vai pegar uma questão, Rodrigo, caramba, eu dominei a prova porque olha só, eu fiz a prova do ano anterior e caiu uma questão igualzinha esse ano. Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que ela repete doenças com perguntas diferentes. Então, só para você ter uma ideia, DPOC caiu uma questão em 2020, 2021, 2023 e 2024. Caiu uma questão sempre nos últimos 5 anos. Só que qual foi a diferença? Opa, numa ano foi fisiopatologia, num ano foi gasometria, outro conduta, outro diagnóstico, e assim vai. Então ela nunca repete questão. O que ela pode repetir é tema, doenças. Aí sim. Então o padrão de questões eles se mantém muito similares ao longo dos anos, tá? O esquema, o enunciado, alongado, de raciocínio, eventualmente cobrando específico, nunca mudou. Sempre foi isso. Com tudo que a gente já conversou, eu acabei de falar para vocês que é com pouquíssima anulação ou mudança de gabarito nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, em 2024 apenas 2 ampliações de gabarito. Anular, ninguém conseguiu anular questões aqui na prova de 2024. Dicas, pessoal, finais. Galera, aqui sim a gente tem os famosos gabaritos pegadinhas. Você lê uma coisa e na verdade é outra. Mas isso deriva daquilo que a gente conversou lá no início. A prova da USP Ribeirão gosta de te cobrar diagnósticos de diagnósticos diferenciais. Então, embora você pensa que é uma coisa, mas opa, você talvez não tenha pensado no diferencial. E na verdade a resposta batia em cima muito mais do diferencial. Então aqui a gente tem os famosos gabaritos pegadinhas. Pensa uma coisa e na verdade é outra. E galera, as informações relevantes vão estar no enunciado, mas também nas imagens. Você não consegue acertar a questão se você não vê e interpretar e acertar a imagem. Diferente do que acontece em outras provas, onde a imagem é apenas subsidiária para você. Então galera, é simples. Aqui o raciocínio tem que ser baseado numa base sólida de clínica médica. Não temos como escapar na prova da USP Ribeirão. Então vamos lá bater um papo sobre temas muito relevantes que a gente vai conversar aqui sobre a USP Ribeirão. O primeiro deles é sobre diabetes. Só que galera, a gente vai falar de diabetes especificamente a parte de complicações agudas, que é o que historicamente nos últimos anos a prova da USP Ribeirão vem cobrando ano após ano. Complicações agudas do diabetes. Não esqueçam, pessoal, em 2024 teve uma atualização importante da Sociedade Brasileira de Diabetes em relação a diagnóstico, em relação a rastreio do paciente. Lembra, por exemplo, que no diagnóstico entrou o TOTG de 1 hora, com um valor maior ou igual a 209 para dar o diagnóstico de diabetes. Pessoal, inclusive na nossa diretriz agora de 2024, falando que TOTG de 1 hora é superior ao de 2 horas em qualquer situação. Então, sempre que possível, utilize ele para diagnóstico ou para rastreio do nosso paciente. Combinado? Claro, o rastreio é muito mais longo, dá para te abordar aqui, mas eu quero já que você deixe esse dever de casa para você ver e lembrar do rastreio para a prova da USP Ribeirão. O que a gente vai falar aqui é de CAD, estado hiperosmolar hiperglicêmico. Olha só, galera, em 2024, a American Diabetes Association também fez uma atualização baseada nesse tema. Só que a nossa diretriz não atualizou CAD e estado hiperosmolar hiperglicêmico. Então, sempre que eu falar agora, nesse momento, é da American Diabetes Association. Quando eu tiver alguma coisa muito diferente da nossa diretriz, eu vou pontuar para você. Olha só, isso daqui na sociedade brasileira é diferente, aquilo é diferente. Mas nos corredores, a gente já vem conversando ali com os chefes da endocrinologia e já falaram, cara, ano que vem é certo que vai mudar a nossa diretriz para se adaptar ao que a American Diabetes Association está falando. Por quê? Porque em geral está 1 ano atrás deles sempre. Então, galera, vamos entrar agora, de fato, nas complicações agudas, na parte hiperglicêmica. E eu gosto de falar para vocês que, olha só, CAD, estado hiperosmolar hiperglicêmico, eles participam de uma brincadeira que eu falo que é a numerologia do 3. Tem toda uma mística, uma mágica por trás de CAD, estado hiperosmolar hiperglicêmico. Porque, olha só, onde é que está o 3, Rodrigo? Está em todos os lugares. Começando que cada uma delas são 3 letras nas siglas, CAD e EHH. E, Rodrigo, os critérios diagnósticos? Também os critérios diagnósticos envoltos pela numerologia do 3. Porque, olha só, na CAD nós temos 3 critérios diagnósticos. Rodrigo, na CAD é a cetoacidose diabética. Como é que eu dou o diagnóstico de cetose no meu paciente? Opa, ou dose beta-hidroxibutirato ele tem que estar maior ou igual a 3, ou cetonúria maior ou igual a 2. Aqui fugiu um pouquinho. Acidose, como é que eu dou o diagnóstico? Acidose metabólica. pH menor do que 7,3 e bicarbonato menor que 18.
E a diabética, Rodrigo? Opa, eu preciso de hiperglicemia, glicose maior ou igual a 200, sendo que a ADA esse ano adicionou o critério de história prévia de diabetes. Já é permitido você dar o diagnóstico, muito provavelmente por quê? Porque olha só, muitos pacientes utilizando os inibidores do SGLT2. E se eu utilizo o inibidor do SGLT2, eu tenho a possibilidade de fazer uma cetoacidose euglicêmica, onde eu não vou ter o aumento de glicose. Então, se eu tenho história prévia de diabetes, acabou. Tendo os outros critérios diagnósticos, eu ponho fim. Rodrigo, quantos critérios eu preciso do positivo para dar o diagnóstico de CAD? 3 de novo. Legal. Agora, vamos lá para o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Adivinha quantos critérios diagnósticos ele tem? 3 também. É o estado não cetótico hiperosmolar hiperglicêmico. Se é o estado não cetótico, quer dizer que eu não posso ter acetose nem acidose. E o hiperosmolar, lembra que se eu aumento a glicemia, a minha osmolaridade plasmática aumenta. Ela tem que estar com uma osmolaridade plasmática efetiva maior ou igual a 300 ou uma osmolaridade plasmática maior ou igual a 320. Rodrigo, e a hiperglicemia? Uma glicose maior ou igual a 600. Galera, eu gosto de brincar o seguinte, que até na glicose, apesar do valor de 2 e 6, existe a numerologia do 3. Por quê? Porque olha só, 2 vezes 3 é 6. Então é assim que eu lembro. CAD maior ou igual a 200 e estado hiperosmolar maior ou igual a 600. Vamos brincar o seguinte, o que tem de diferente agora, Rodrigo, nessa parte da American Diabetes Association em relação à Sociedade Brasileira de Diabetes? Primeira coisa, Sociedade Brasileira de Diabetes na diretriz de 2024 nem aborda estado hiperosmolar hiperglicêmico, então a gente vai se guiar de fato pela ADA. Na Sociedade Brasileira de Diabetes, o que muda em cetoacidose diabética é isso daqui. Bicarbonato não é menor que 18, é menor do que 15. E eles ainda não adotaram apenas a história prévia de diabetes para dar o diagnóstico de CAD. Você precisa ter glicose maior ou igual a 200. Então, essa tabelinha é a diferença que você vê na Sociedade Brasileira de Diabetes em relação à American Diabetes Association. Legal, Rodrigo, eu dei o diagnóstico de CAD ou estado hiperosmolar. Como é que eu trato meu paciente agora? Olha só, eu gosto de brincar com vocês que o tratamento ele também tem basicamente quantas fases? 3 fases. Porque olha só, Rodrigo, na primeira fase é esse tratamento aqui no meu paciente. Na primeira fase do tratamento, eu vou iniciar sempre com volume, restauração de volume no meu paciente, porque o fato do paciente ter excesso de glicose e cetose eventualmente presentes, quer me dizer que ele tem desidratação. Principalmente no estado hiperosmolar hiperglicêmico, onde eu tenho valores de glicose extremamente elevados, causando uma hiperosmolaridade. Então, sim, o volume fica muito restrito, muito mais para a primeira posição do nosso tratamento. Vou tratar, primeira coisa, é volume, ponto final. Depois que eu vou definir se eu vou dar insulina e potássio para o paciente. Qual é que é a historinha da insulina e do potássio? Olha só, a insulina entra para todo mundo, só que ela só vai entrar se o potássio permitir. Se eu tenho um potássio baixo, eu não posso dar insulina, eu vou apenas fazer a reposição de potássio. Se eu tenho um potássio normal ou alto, acabou, eu vou dar insulina para o meu paciente. Essa que é a historinha. Só que olha só, os valores mudam em relação à ADA para a Sociedade Brasileira. A ADA coloca como potássio baixo menor do que 3,5 e a Sociedade Brasileira menor do que 3,3. Valor alto, Rodrigo, é o quê? Para a ADA maior do que 5, para a Sociedade Brasileira maior que 5,2. Galera, percebam que os valores da ADA são até mais lógicos. Por quê? Porque quando a gente fala hipocalemia, a gente está falando de potássio menor que 3,5. E quando eu falo hipercalemia, é potássio maior que 5. Então percebe, galera, que os valores da ADA são muito mais lógicos e muito provavelmente vai mudar ano que vem na sociedade brasileira. Mas entenda, se eu estou com hipocalemia, não inicio insulina, apenas reposição de potássio. Se eu tenho normocalemia ou hipercalemia, eu inicio sim a reposição de insulina, sendo que se tiver normocalemia, eu dou potássio. Se tiver hipercalemia, eu não dou potássio para o paciente. Qual é que é a historinha? Da feita que eu inicio insulina, a insulina ela vai promover um shift intracelular de potássio. Então, se eu já tenho pouco potássio, eu vou pegar esse pouco que está no sangue e jogo para dentro da célula, causando uma hipocalemia grave. Por isso que a gente não inicia insulina na hipocalemia. Rodrigo, como é que eu inicio insulina? Sempre insulina em bomba de infusão rápida. Insulina rápida em bomba de infusão contínua. Então, insulina regular em bomba de infusão contínua. Como, Rodrigo?
0,1 unidade por quilo em bolos, mais 0,1 unidade por quilo hora. Ou você pode fazer 100 bolos eventualmente. Na nossa Sociedade Brasileira de Diabetes, eles preconizam apenas 0,1 unidade de bolos opcional e sempre no paciente 0,1 unidade por quilo hora. Depois que eu iniciei a insulina, galera, decidindo se eu vou repor ou não o potássio, o que eu faço aqui? Vou ficar dosando eletrólito, vou ficar dosando gasometria venosa, e sódio, e pipipipopó, de hora em hora, cada 2 horas, porque a depender do que vier, eu tenho que manejar meu paciente, eu tenho que ficar fazendo a brincadeirinha dele. Então, olha só, Rodrigo, sobre eletrólitos, sobre gasometria venosa, o que eu tenho que ficar atento? Simples. Primeiro, o potássio. Olha só, Rodrigo, iniciei insulina no meu paciente. O potássio estava de lá, de 4. Legal, tô com sorinho de potássio, tô com insulina, tá tudo correndo bem. Dosei o potássio depois de 1 a 2 horas. Eu digo, caramba, o potássio veio de 3. O que eu faço? Interrompo a infusão de insulina e mantenho apenas a reposição de potássio. Rodrigo, tô lá, meu potássio de 4, iniciei reposição de potássio junto com insulina e agora depois de 1 a 2 horas dosei o potássio. Caramba, Rodrigo, o potássio veio de 6. O que eu faço? Suspende a reposição de potássio e deixa só a insulina. A gente vai ficando nessa brincadeira no potássio. Rodrigo, em relação ao bicarbonato, o que tem que ficar atento? Eventualmente você tem que repor o bicarbonato no seu paciente, porque olha só, da feita que eu estou tratando a cetose, eu estou eliminando o estado de acidose metabólica no meu paciente, opa, meu potássio eventualmente está aumentando. Legal, só que olha só, antes de você iniciar, às vezes o seu bicarbonato não vai evoluir da forma como você quer, não vai evoluir elevando-se rapidamente, não. Às vezes o bicarbonato vai ficar baixo. Se ele ficar baixo, você vai ter que repor bicarbonato no seu paciente. Você repõe bicarbonato se estiver com pH menor do que 6,9, essa é a definição da nossa diretriz brasileira, e menor do que 7, essa é a definição da ADA. Outras reposições importantes. Fósforo, se estiver menor do que 1, junto com alterações musculares ou respiratórias secundárias a essa hipofosfatemia grave. Junto dessas dosagens, galera, obviamente a gente vai dosar a glicemia do paciente. A gente tem um objetivo de queda dessa glicemia, a depender se é um estado hiperosmolar, a depender se é uma CAD. Qual é a brincadeira que eles gostam de fazer eventualmente pra gente? Olha só, a queda da CAD esperada é entre 50 e 70. Então imagina o seguinte, Rodrigo, iniciei o tratamento do meu paciente, por exemplo, com uma glicemia de 500. Aí, legal, comecei lá, uma reposição de insulina para ele, tá em bomba de fusão, tô lá naquela brincadeira, de hora em hora, cada 2 horas, dosei a glicemia dele, Rodrigo, depois de 1 hora que iniciei o tratamento dele. A glicemia antes era 500. Qual é que é o alvo que eu espero de queda de glicemia, Rodrigo? Legal, o alvo que você espera é entre 50 e 70. Então, de 500 tem que ter caído no máximo para 450 ou 430. Tem que estar nessa faixa aqui, nesse range. Se eu estava com 500 depois de 1 hora dosei e está em 400, opa, não caiu mais do que 70? Sim, se caiu mais do que meu alvo, eu quebro a bomba de fusão pela metade. Então, se por exemplo, eu iniciei uma bomba de fusão num paciente que tem 100 kg, eu iniciei 10 unidades quilo-hora, da feita que caiu mais do que 70, eu quebro, por exemplo, para 5 unidades por hora na bomba de fusão. A mesma coisa se cair abaixo do alvo. Você dobra a dose se cair abaixo do alvo, você divide a dose pela metade se ela cair acima do seu alvo. Essa que é a brincadeira que a gente vai fazendo. Olha só, quando a glicemia chega abaixo de 250, eu aumento o risco de hipocalemia no paciente, porque eu estou infundindo insulina. Então é nessa hora que eu inicio o soro glicosado para ele, reduzo a taxa de infusão da bomba de insulina e tento manter a glicose ali por volta de 200, até eu aguardar os critérios de resolução da CAD do estado hiperosmolar. Rodrigo, o que são os critérios de resolução da CAD do estado hiperosmolar? Galera, é até um pouco lógico, tá bom? Porque olha só, os critérios de resolução eles são como se fosse o oposto dos critérios diagnósticos. Basicamente isso no nosso paciente. Então olha só, critérios de resolução de cetoacidose diabética. A glicose você já resolveu, está na bomba de fusão, está naquele valor ali entre mais ou menos 200. Acidose, o oposto do bicarbonato do pH que a gente viu ali no início. Observe uma coisa comigo, por favor. Anion Gap saiu dos critérios de resolução da American Diabetes Association. Por que aconteceu isso? Eu vou explicar para você. Quando você está hidratando o seu paciente, muitas vezes você faz isso com soro fisiológico. E a gente lembra que no estado de um paciente com cetoacidose diabética, onde eu estou formando novos ácidos, eu estou fazendo uma acidose metabólica com Anion Gap elevado.
Ao passo que, se eu fizer uma hiperidratação com soro fisiológico no meu paciente, eu faço uma acidose metabólica hiperclorêmica. Eu mascaro a acidose metabólica com o Union Gap elevado. Por isso que a ADA retirou o Union Gap dos critérios de resolução. E por fim, galera, beta-hidroxibutirato baixinho, quase indetectável. Você tem que evitar cetonúria nos critérios de resolução. Sabe por quê? Olha que coisa interessante. Quando a gente tem cetoacidose diabética, a gente forma basicamente 3 ácidos principais. O beta-hidroxibutirato, o acetato e a acetona. Quando você fala para mim, Rodrigo, eu quero dosar a cetonemia, você está me traduzindo que você está dosando o beta-hidroxibutirato. Quando você fala que quer dosar a cetonúria, você fala que está dosando acetato e acetona, basicamente. Só que olha só, o beta-hidroxibutirato é o ácido mais precocemente produzido e o mais produzido em relação à proporção. Eu produzo basicamente de 20 a 40 unidades de beta-hidroxibutirato para 1 unidade de acetato e acetona. Então a proporção é muito maior de beta-hidroxibutirato. Aí olha só a confusão. Quando eu inicio a insulina de verdade, eu inicio a bomba de difusão de insulina no meu paciente, eu converto o beta-hidroxibutirato em acetato e acetona. Então a cetonúria do meu paciente ela vai ficar positiva durante um tempo muito mais prolongado. Por isso que a gente não pode utilizar a cetonúria como critério de resolução no meu paciente. Fechado, galera? Em relação ao estado hiperosmolar, é basicamente o oposto dos critérios diagnósticos. Bora ver agora em relação à SBD o que muda no critério de resolução? Uma coisa mais importante muda. A SBD ainda não adotou a saída do Union Gap dos critérios de resolução. Eles consideram como critério de resolução o Union Gap menor do que 12. Essa é a grande diferença. Rodrigo, eu atingi os critérios de resolução. Já posso desligar a bomba de difusão? Opa, não. Existe um passo a passo antes de você desligar a bomba de difusão. Primeira coisa é que você garanta que o seu paciente tem uma boa alimentação via oral e tem um bom nível de consciência. Depois que você faz isso, aí você utiliza 10 unidades de insulina regular e depois de 1 hora que você pode desligar a bomba de difusão. E depois que você desliga a bomba de difusão, você já tem que ter um esquema preparado basal bolos para o seu paciente. Eu deixei aqui 3 possibilidades de esquema que a própria American Diabetes Association fala para a gente, olha só, não existe diferença em nenhum desses 3 esquemas. Você pode utilizar aquele que você esteja mais convencionado a utilizar, desde que você saiba que cada um deles tem os seus pontos positivos e negativos. Mas eu deixei para vocês aqui essa resuminho para vocês. Então, galera, eu vou dar só um dado adicional a mais para vocês, mas que eu nunca vi ser cobrado em prova, tá? Saibam apenas que, nas entrelinhas, existe a possibilidade de você não fazer bomba de difusão contínua no nosso paciente quando a gente está fazendo um tratamento de cetoacidose diabética. Existe sim a possibilidade de você tratar uma cetoacidose diabética com insulina subcutânea, mas isso só é restrito para casos de cetoacidose diabética muito leves, tá? E, obviamente, galera, se você perguntar para o seu paciente, caramba, doutor, eu prefiro que infunda a insulina, vou pegar uma picadinha na veia para ficar infundindo insulina, ou você prefere ficar sendo furado de hora em hora com insulina subcutânea? Claro que o paciente vai ser muito mais confortável com a bomba de difusão. Então é por isso que a gente não vê muito na prática essa historinha de bomba de insulina subcutânea para tratamento de cetoacidose diabética. Bora dar uma olhadinha numa questão para vocês entenderem como é que a USP Ribeirão gosta de cobrar de vocês. Então, olha só. A gente tem aqui um homem de 66 anos, portador de DM2 há 15 anos, em uso de metformina e empaglifosina. Nega complicações, após uma viagem, se queixou de náuseas e vômitos, sociedade episódio diarreicos. Por que ele trouxe daqui para vocês, galera? Olha só. A principal causa de descompensação de complicações agudas, levando o paciente a ter uma cetoacidose diabética ou um estado hiperosmolar, são 2 principais. Infecções ou má aderência. E a ADA, em 2024, ela trouxe para a gente uma tabela mostrando quais as principais causas de complicações em várias regiões do mundo. No Brasil, má aderência. No mundo, infecções. Então, trouxe para a gente aqui um quadro de paciente provavelmente que teve, eventualmente, aqui um episódio de uma infecção diarreica. Está desidratado, frequência cardíaca elevada, taquicárdico, frequência respiratória alta, PA de 112 por 68, ok, sem outros achados. Laboratório de glicemia de 145, pH baixo, bicarbonato baixo, sódio no limite superior, com cloro de 110. O que ele quis falar para você aqui? Olha só, ele quis que você calculasse como é que está o Union Gap desse paciente. 145 sódio menos bicarbonato dá 12, isso dá 133. Menos cloro, 110, isso dá 23. Então tem Union Gap elevado, tem uma acidose metabólica com Union Gap elevado. Aí você se pergunta, caramba, o que é isso, Rodrigo? Pelos critérios da nossa diretriz brasileira, você não daria o diagnóstico de uma cetoacidose diabética aqui. Por quê? Porque você precisa de glicemia maior ou igual a 200.
Pelos critérios da ADA, você dá o diagnóstico, porque eu tenho um paciente com diabetes há mais tempo. Aí sim, a única coisa que ficou faltando aqui para a gente fechar de fato o critério diagnóstico era cetonúria maior ou igual a 2 cruzes ou cetonemia maior ou igual a 3. Legal. Então, olha só, esse é um paciente provavelmente que teve uma infecção, que desencadeou uma complicação aguda, mas provavelmente uma cetoacidose diabética. Aí, olha só, a USP Ribeirão já te fez pensar em tudo isso daqui no enunciado, mas ela não quer que você saiba isso daqui. Ela fala em relação à principal hipótese diagnóstica, o que a gente pode afirmar? Essa foi uma questão que teve ampliação de gabarito. Por quê? A gente tem ali, muito provavelmente, uma cetoacidose euglicêmica, um paciente que tem uma glicose baixa, junto com uma cetoacidose, com acidose diabética, uma acidose metabólica com gap elevado. Então, olha só, a elevação de beta-hidroxibutirato ocorre precocemente? Sim, a gente conversou, ele é o mais precoce elevado, e além disso, na proporção, ele é o mais proporcionalmente aumentado, acabou. Aumento de cetonúria e de cetonemia, opa, aí não, por quê? Porque a gente está falando de uma cetoacidose euglicêmica. Então, nem sempre você vai ter aumento de cetonúria e de cetonemia no seu paciente. É uma cetoacidose diabética hiperglicêmica? Não, ela é euglicêmica, porque a glicose está menor do que 200. Está associado ao uso de glifosinas? Sim, aí perfeitamente. Inibidores de SGLT2 são os grandes medicamentos que vão causar uma cetoacidose euglicêmica no nosso paciente. Então, duas alternativas corretas nessa questãozinha da USP Ribeirão. Fechando agora, entrando agora em DPOC, galera. DPOC, que eu preciso que vocês saibam sobre DPOC, tá? A USP Ribeirão, ela não gosta de cobrar tanto asma na parte clínica médica. Ela cobrou nos últimos 5 anos sempre uma questão de DPOC, por isso que a gente vai bater o martelo aqui com vocês. DPOC, galera, basicamente, para a gente dar o diagnóstico de DPOC, a gente precisa de 3 grandes componentes. Sintomas do paciente, eu preciso de sintoma do paciente que tem uma dispneia crônica progressiva, associada à exposição. Qual é a principal exposição associada ao DPOC, pessoal? Tabagismo. E além disso, eu preciso da evidência de obstrução. É obrigado para eu dar o diagnóstico de um DPOC a espirometria. Isso é diferente da asma. Na asma, nem sempre eu preciso de espirometria para dar o diagnóstico do DPOC. Sim, você precisa evidenciar obstrução fixa no seu paciente. Você faz uma prova bronquidilatadora, ele permanece com uma relação VF1 sobre CVF menor do que 7,7, evidenciando a obstrução. Galera, eu trouxe para vocês a curva, para vocês perceberem, porque olha só, meu paciente com DPOC, eu tenho obstrução de via aérea. Então eu tenho dificuldade de eliminar o ar, de soltar o ar, de expirar o ar. Então eu acumulo muito gás carbônico nos meus pulmões. E se eu tenho dificuldade de expirar o ar, na hora que eu faço uma espirometria, tentando forçar o paciente a expirar o ar para fora, ele não consegue expirar. Então compara só uma espirometria normal. Peça ao paciente fazer a expiração. Olha só o fluxo alto, forte, bem importante, com um descenso bem mais tranquilo, fazendo a fase da inspiração de volta. Agora, olha o vermelho. Isso é uma curva de paciente obstruído. Opa, expira, senhor. Não sai quase nada. E a curva, ela começa a ficar mais aplainada, porque o paciente começa a expirar, para tentar eliminar o ar do pulmão dele, só que ele não consegue eliminar porque está obstruído. E depois ele faz a manobra inspiratória. Mas o grande defeito é na expiração do paciente. Olha de novo a diferença, pessoal. Aqui numa outra curva, volume e tempo, a gente tem um paciente com uma espirometria normal. Expira, senhor. Tempo quase 1 segundo aqui. Ele expirou quase todo o ar que tinha no pulmão dele, mantendo o processo expiratório praticamente igual até o final. Olha o paciente com uma obstrução, olha o VF1 diminuído, pessoal. Então ele expira menos ar no primeiro segundo do que um paciente normal, deflagrando a obstrução dele. E aí ele segue expirando o ar, a curva ainda vai aumentar ao longo do tempo e depois ele atinge uma CVF quase que equânime. Porque lembra, na obstrução o problema não é a CVF, é o VF1. Por isso que a relação fica diminuída entre o nosso paciente. A gente entendeu esse marco importante na DPOC e uma coisa que a prova da USP Ribeirão adora cobrar de você é o seguinte, a gente falou para você, o paciente de DPOC é um paciente obstruído. Se ele está obstruído, ele não consegue respirar. Ele acumula muito CO2. Ele é um acumulador crônico de CO2. Então, olha só. Se eu acumulo muito CO2 o tempo inteiro, se eu fico com muito CO2 no meu corpo, isso quer dizer o que na gasometria? Qual é a tradução gasométrica disso? Um paciente que faz acidose respiratória crônica. Só que olha só, eu não posso fazer acidose respiratória crônica
resto da minha vida. O corpo vai tentar compensar. E ele vai compensar isso, pessoal. Então, como é que isso vai aparecer para você na sua gasometria? Primeiro, um pH dentro do valor da normalidade. Mas quando você olha, a pressão arterial de CO2 ela está elevada. Quando você olha o bicarbonato do seu paciente, ele está elevado. Por quê? Porque os rins estão retendo bases para compensar o acúmulo de um ácido, que é o CO2. E se eu falo em reter bases, isso é igual a um base excess alterado para o mais positivo. Se eu tenho um paciente que começa a ter, de repente, por exemplo, Rodrigo, uma exacerbação aguda, o paciente de repente teve um quadro infeccioso, um quadro viral infeccioso, alguma coisa aconteceu com ele, o que vai acontecer com ele? O que vai se alterar muito aqui na minha gasometria? É o bicarbonato que vai alterar? Não é o bicarbonato que vai alterar. Por quê? Porque quem controla o bicarbonato é o rim. É o base excess que altera, Rodrigo? Não, ele já está alterado, ele não vai alterar agudamente. Porque quem comanda o base excess é o rim. Quem vai se alterar nas exacerbações agudas é o CO2. Vai disparar, vai estourar muito mais o CO2 do nosso paciente. Poxa, Rodrigo, mas e aí? E o O2? A gente não está falando em nenhum momento de oxigênio. Por quê? Que história é essa? Porque, pessoal, o oxigênio não faz parte do problema. O oxigênio não tem relação com obstrução. O oxigênio não faz parte do problema de obstrução de vias aéreas causado pelo DPOC. Você só vai ter alteração de O2 em fases muito avançadas do DPOC, que vai ser aquele paciente que precisa de oxigênio terapia domiciliar. É todo o DPOC que precisa? Não, tem fases muito avançadas. Então o O2 ele não vai se modificar inicialmente no DPOC. Esqueça o O2 quando a gente fala de DPOC. Rodrigo, legal, dei o diagnóstico de DPOC no paciente. Lembra que a gente pode classificar a gravidade do DPOC a depender do VF1 em relação ao valor predito do nosso paciente, pós-broncodilatador sempre. Gol de 1 maior ou igual a 80, 2 50, 79, 3 de 30, 49 e 4 menor do que 30. A gente lembra aqui sempre como 80, 50, 30. Maior ou igual a 80, gol de 1. Maior ou igual a 50, gol de 2. Maior ou igual a 30, gol de 3. Menor do que 30, gol de 4. É assim que a gente vai lembrar. E o tratamento, galera? Lembra que o tratamento sofreu uma modificação recente, sim, tá? Lembra que no tratamento a gente conversa sobre exacerbação e sintomas. As exacerbações, como é que a gente avalia a exacerbação? 2 ou mais exacerbações no último ano ou uma com necessidade de hospitalização. Acabou seu paciente exacerbador. O que é um paciente sintomático? Opa, depende de scores. A gente utiliza ou o MMRC ou o CAT, muito mais utilizado o MMRC na prática. MMRC maior ou igual a 2 ou um CAT maior ou igual a 10 é um paciente sintomático. Hoje em dia, pra gente, o que é mais importante? Exacerbação. O paciente ele é exacerbador? Acabou, ele virou um gol de E. Exacerbador, gol de E de exacerbador. Porque se ele é exacerbador, ele é obrigado a utilizar um LAMA mais um LAMA, com ou sem corticóide inalatório. A gente vai ver quais são as indicações de utilizar corticóide inalatório. Se o paciente ele não é exacerbador, ele é apenas sintomático, ele vai ter que utilizar o quê? LABA mais LAMA. E se ele não é sintomático e nem exacerbador, LABA ou LAMA, simples assim. Ou seja, o paciente TPOC sempre vai utilizar um broncodilatador, independente do que seja. Apenas LABA ou LAMA no A. No B, LABA com LAMA. No E, também LABA com LAMA, só que ponderando o início de corticóide inalatório. Então, galera, vamos falar inicialmente, já entendemos agora, que o paciente sintomático ele vai utilizar LABA ou LAMA. Não vai utilizar LABA ou LAMA, porque o A é o paciente não sintomático, não se confundam. Então, tem dispneia? Tem os sintomas? Galera, acabou, é LABA mais LAMA. Não tem dispneia, não tem sintomas, é LABA ou LAMA. Então, isso daqui é do paciente sintomático. Bora o paciente exacerbador agora? Isso daqui que eu deixei aqui embaixo para vocês é mais um jabazinho, conversa com o paciente, lembrar, explicar para ele como é que utiliza o score dispositivo. E lembra de uma coisa, se eu utilizar um LABA mais LAMA, sempre fazer um dispositivo único vai ser melhor do que utilizar 2 dispositivos. Por quê? Porque isso melhora a aderência do paciente, melhora o tratamento dele e ponto final. Rodrigo, se estou falando de paciente exacerbador, não tem conversa, é LABA mais LAMA. Não tem conversa, nunca vai utilizar apenas um medicamento. Só que eu tenho que ponderar o início de corticóide inalatório. Quando é que eu pondero? Simples, olhe os eosinófilos do seu paciente. Se ele tem um eosinófilos maior ou igual a 300, acabou. Ele tem que utilizar um corticoide inalatório. Mas olha só, Rodrigo, ele não tem eosinófilos maior ou igual a 300, o que eu faço? LABA mais LAMA apenas. Aí olha só, se o meu paciente ele está utilizando LABA mais LAMA, mas mesmo otimizando a minha terapia, esse paciente persiste sendo exacerbador, aí entrou a grande atualização, a grande novidade. Eu recalculo o eosinófilo dele. Se ele tiver eosinófilo maior ou igual a 100, também está permitido você iniciar corticóide inalatório para o seu paciente. E se ele tiver eosinófilo maior que 100, Rodrigo? Opa, aí não foi mostrado nos estudos desfecho maior em mortalidade no paciente.
No caso dos pacientes que estão nesse cenário de LABA mais LAMA, continuam exacerbadores, mas têm os eosinofilos menor do que 100, ou no cenário de um paciente que está utilizando LABA, LAMA e um corticoide inalatório e mesmo assim continuam exacerbadores, aí eu tenho duas opções para esse paciente, basicamente. Ou vou partir para um roflumilaste, que aí já é um tratamento muito mais de pneumologista, muito mais de um especialista, mas sabem que existe sim esse tratamento. Ou então pensar na azitromicina para o nosso paciente. A azitromicina que a gente faz basicamente não com o objetivo de prevenir infecções. Não é essa a ideia da azitromicina. Apesar dela ser um antibiótico, a gente sabe que a azitromicina possui propriedades moduladoras inflamatórias na via aérea. Então você utiliza a azitromicina 3 vezes por semana para o seu paciente, tentando combater essas exacerbações. Rodrigo, um é excludente do outro? Não, você pode ter um paciente que usa roflumilaste junto com a azitromicina. Isso não impede. Saibam apenas que a gente tem essas duas opções a mais para conversar. Bora dar uma olhadinha numa questão de como a USP Ribeirão cobra a DPOC? Então olha essa questão de 2023. Mulher de 60 anos, tabagista, opa, legal. Então tenho a exposição de espinéia aos mínimos esforços. Tenho sintomas, show de bola. Nega tosse, febre, outros sintomas, no exame físico, réia coral hidratada, com peso, altura, murmúrio vesicular presente diminuído globalmente, saturando 97% com catéter a 4 litros. Foi coletada uma gasometria. O que a banca está te falando? Ela está te falando o seguinte, olha só, muito provavelmente isso daqui é uma paciente DPOC. Eu tenho a exposição, eu tenho os sintomas, não te deu obstrução, mas eu quero que você pense num paciente DPOC. Aí olha só a maldade da banca, ela te falou o seguinte, Rodrigo, chegou essa paciente, e aí eu coletei uma gasometria dessa paciente. O que você vai esperar da gasometria dessa paciente? Então, bora dar uma olhadinha nas alternativas que ela trouxe pra gente. Rodrigo, você ensinou para mim. Paciente DPOC, ele vive num quadro crônico aí de uma acidose respiratória compensada. Então, vou esperar um CO2 alto, vou esperar um bicarbonato alto, vou esperar um base excess elevado, vou esperar um pH dentro da normalidade. E o O2? Opa, o O2 não espero grande mudança no O2 no paciente. CO2 está baixo, é isso que eu espero? Não, a gente acabou de conversar. Bicarbonato está alto, é isso que eu espero? Perfeito, sim, essa é a resposta. O2 baixo, hipoxemia, eu espero isso no paciente? Não, já falei para você, O2 se modifica lá cronicamente, muito mais na fase final de uma paciente com DPOC. Então não vou esperar alteração de O2. pH alcalino? Não, não espero, pH dentro da normalidade, porque está compensado. Por isso que a resposta é a letra B. Finalizando agora com anemias e hemoglobinopatias. Que a prova da USP Ribeirão gosta de cobrar de vocês, basicamente é investigação de anemias e hemoglobinopatias. Então lembra, pessoal? Olhei o hemograma, olhei minha questão. Tem HB baixo? A primeira coisa que eu tenho que olhar é reticulócito. Reticulócito me diferencia as anemias em hiperproliferativas das hipoproliferativas. Me mostra, no caso de hipoproliferativas, o quê? Me mostra que minha medula não está funcionando. Ela pode não estar funcionando por dois grandes motivos principais. Ou está faltando o insumo para minha medula produzir hemácia, ou então minha medula está bloqueada, seja por um processo autoimune, seja por câncer, seja por displasia, ou se quer que seja, minha medula está bloqueada, não consegue produzir as hemácias adequadamente, não consegue lançar ela para a circulação. Percebe uma coisa? Quando eu estou frente a uma anemia, minha medula ela produz hoje reticulócitos, os precursores da hemácia. Os reticulócitos estão jogados no sangue e aí sim eles viram hemácias. Perfeito. Então olha só, o reticulócito é um marcador de funcionamento da minha medula. Se eu tenho reticulócito baixo, eu tenho anemias hipoproliferativas. Se eu estou frente a esse cenário, a segunda coisa que eu olho é o VCM. VCM 80 a 100, galera, tem muitas causas. Aí vai muito aqui do molejo, de ler as alternativas e ver o que está acontecendo com o paciente. Se eu tenho um VCM baixo, eu estou falando de anemias hipoproliferativas microcíticas. Opa, aí eu tenho que dar uma olhadinha no quê? Na ferritina, no índice de saturação de transferrina. Porque olha só, a grande causa de anemias hipoproliferativas microcíticas é a anemia ferropriva, onde eu vou ter ferritina e índice de saturação de transferinas baixos. A prova classicamente te dá como um quadro de uma anemia hipoproliferativa, hipocrônica, microcítica com RDW alto e plaquetose eventualmente. Não, Rodrigo, a ferritina e o índice de saturação estão normais ou até mesmo altos. Opa, aí eu tenho que pensar eventualmente talassemia, doenças inflamatórias, doença sideroblástica, anemia sideroblástica. Lembrando que, olha só, quando eu estou falando de anemia, a prova classicamente te traz um quadro muito característico. É uma anemia
hipoproliferativa, eventualmente, pode até ser hiperproliferativa, bota um asterisco importante, por quê? Porque talassemia é uma hemoglobinopatia. Em fases em que eu estou eventualmente descompensado, o meu paciente vai evoluir com hemólise. Ela pode ser hiperproliferativa, mas a prova classicamente te bota um paciente com anemia hipocrômica microcítica com RDW normal. É aqui a grande diferença e a pegadinha que eles gostam de cobrar de você. Não, Rodrigo, não tenho uma anemia microcítica, na verdade tenho uma anemia macrocítica. Opa, na grande maior parte das vezes, eles vão querer trazer para você uma anemia macrocítica como uma anemia megaloblástica, por deficiência de B12 ou então de ácido fólico. Rodrigo, como é que eu diferencio a anemia por deficiência de B12 ou de ácido fólico? Simples. Se você tem sintoma neurológico ou elevação de ácido metilmalônico, acabou. Isso é anemia por deficiência de B12. B12 que causa sintomas neurológicos, causa alterações de cordão posterior, fazendo o seu paciente ter perda de sensibilidade profunda, de propriocepção, de vibração. E a propriocepção eu avalio como, Rodrigo? Com teste de Romberg. Pronto, alinhei tudo que eu aprendi desde o ciclo básico até agora na residência. Agora eu entendi por que eu faço teste de Romberg, Rodrigo. É exatamente, o teste de Romberg avalia a propriocepção, o cordão medular posterior. Ponto final. Eu avalio isso muito na deficiência de B12. Só que eu posso falar mais para você. Nem sempre a anemia microcítica é igual à anemia megaloblástica. Não, não é assim que funciona. Eu posso falar com muito mais certeza que isso é uma anemia megaloblástica se eu tenho VCMs elevadíssimo, maior ou igual a 115. Se eu tenho penias associadas. Se eu tenho, eventualmente, netrófilos hipersegmentados. Acabou. Aí sim eu falo com mais tranquilidade, isso é uma anemia megaloblástica. Se eu tenho um VCM ali entre 100 e 115, não tenho sintomas neurológicos muito, não tenho netrófilo hipersegmentado, Rodrigo, não tenho penia, opa, pondere que existem sim outras causas de VCM aumentado, outras causas de anemia macrocítica, anemia plásica, aplasia pura de série vermelha, hipotireoidismo, álcool, anemia sideroblástica. Como assim, Rodrigo? Anemia sideroblástica, mas está aqui embaixo também? Que história é essa aqui? Os dois estão aqui? Sim, eu gosto de falar pra gente o quê? A anemia sideroblástica, a gente tem as formas adquiridas, a gente tem as formas herdadas. O que cobrado de vocês? As formas adquiridas. Muito acontece por deficiência de cobre. Cobre! Olha só, cobre eu gosto de falar que é o coringa. Então lembro que a anemia sideroblástica é o grande coringa das anemias. Por quê? Porque ela pode se mostrar tanto como uma anemia normocítica, quanto microcítica, quanto macrocítica. Só que a prova gosta de pintar para você a anemia sideroblástica como uma anemia macrocítica com sintomas neurológicos. Eu falo assim, caramba, por que isso não é B12, Rodrigo? Simples, porque olha só, a prova vai te dar substratos a mais. Ela vai te falar que você foi na medula óssea e viu sideroblastos em anel. Opa, é sideroblástica. Ela vai te falar que você viu na lâmina corpúsculos de Pappenheimer. Opa, então acabou. Isso não é anemia sideroblástica, não é anemia por deficiência de B12. Lembrem desses detalhes. Álcool, pessoal, clássico para você ver na sua prática, na sua vida. Viu uma anemia macrocítica no paciente que bebe? Acabou, isso é álcool, pessoal. Pode dar VCMs estouradíssimos sim no nosso paciente que bebe muito. O que vai ter a mais, Rodrigo, para pensar em álcool? Poxa, vou te falar. É um paciente que tem uma anemia macrocítica. É um paciente que tem um gama-GT elevado com fosfatase alcalina praticamente normal. Obviamente tem um histórico, mas esses dados vão trazer para você se lembrar que isso daqui é uma anemia causada por álcool no paciente. Aplasia pura de série vermelha, como é que gosta de cobrar de você eventualmente? É um paciente que tem anemia e mais nada. Nada, nada, nada. Você vê leucócitos, está normal. Você vê um paciente eventualmente com neutrófilos, normal. Você vê simplesmente o HB baixo no seu paciente e mais nada no seu paciente, junto de uma anemia macrocítica. É isso que vai eventualmente cobrar de você. Legal, galera. Passamos da proliferativa, a gente entra com anemia hiperproliferativa, ou seja, minha medula está funcionando, está tudo bem com ela, não está acontecendo nada com a minha medula. Só que por algum motivo eu estou tendo destruição, lise de hemácias extramedular. Minha medula vai começar a produzir muitos reticulócitos para compensar essa anemia. Rodrigo, como é que eu sei que está tendo uma destruição de hemácias extramedular? Porque você tem marcadores de hemólise, DHL alto, bilirrubina indireta alta, consumo de aptoglobina. Opa, definir hemólise, isso é uma anemia hipoproliferativa. Existem outras causas, Rodrigo? Existem, tá? Então, basicamente, a gente tem as hemólises, a gente tem um sangramento agudo. Mas, de uma forma geral, galera, a prova não vai te dar um sangramento agudo. Ela vai falar para você, Rodrigo, olha só, eu tive um paciente que teve um acidente de carro, a perna dele foi amputada, ele está sangrando, exsanguinando, dosei uma globina, dosei um reticulócito veio alto, é uma anemia hiperproliferativa. Por que causa? É hemólise? Não, é por amputamento. Então, isso é um sangramento agudo. Não vai cobrar isso de você. Ela vai cobrar de você a
hemólise. E quando a gente fala de hemólise, o primeiro exame, depois que a gente diagnostica a hemólise, acha os achados de fato de hemólise, provas de hemólise, é o Cumbis direto. O Cumbis direto não diferencia. Isso é uma hemólise imunomediada ou não? Isso é uma anemia hemolítica autoimune ou não? Cumbis direto veio positivo, é autoimune, dose de anticorpos para tentar determinar quais são as causas que o seu paciente pode ter. Não, Rodrigo, o Cumbis direto veio negativo, então isso é uma anemia hemolítica não imune, que é onde a prova te cobra a grande maior parte das causas. Então, bora lembrar das principais causas de anemia hemolítica não imune que vão cair na sua prova? Anemias hemolíticas não imune. Primeira grande cobrada de vocês, esferocitose. Qual é que é a marca da esferocitose do nosso paciente? Um CHCM extremamente elevado. E como você dá o diagnóstico? A curva de fragilidade osmótica. Você pega a hemácia, bota numa solução, e a hemácia, como ela está esférica agora, essa solução vai começar a entrar na hemácia e ela rompe, faz uma lise muito fácil. E a gente faz uma curva disso, que é a curva de fragilidade osmótica, você dá o diagnóstico de esferocitose. Mas o marco na sua prova é um CHCM extremamente elevado. A anemia falciforme acabou de dar o diagnóstico na eletroforese de hemoglobina. Vi lá uma HbS presente, opa, basicamente isso é uma anemia falciforme até que se prove o contrário. Lembrando que eu tenho hemoglobina S, mas eu ainda tenho uma produção de hemoglobina A1 maior do que a hemoglobina S. Isso na verdade é um traço falciforme. Deficiência de CXPD, qual é a historinha? Faço anemia hemolítica depois de alguma coisa. Qual é a historinha clássica que eles contam para vocês? Rodrigo, estou tudo bem comigo, não tenho nada, de repente tive uma infecção de trato urinário. Comecei a tomar sulfametoxazol com trimetoprim. Opa, a sulfa causou hemólise. Então olha só, comecei a tomar antibiótico, do nada eu fiquei amarelo, dosei bilirrubina está elevada, a aptoglobina está consumida depois que eu tomei antibiótico. Acabou, isso é uma deficiência de G6PD. Por final, às vezes quando a prova quer pesar muito a mão em vocês, eles gostam de cobrar a hemoglobinúria paroxística noturna. Como é que isso vem na sua prova? Basicamente, mulher jovem, com dores abdominais recorrentes, obviamente a anemia hemolítica, junto com tromboses em sítios inapropriados. Do nada, uma mulher que tem dor abdominal, você descobre que ela tem de repente uma trombose suprahepática. Caraca. Por que ela fez trombose suprahepática, né? Pode ter acontecido isso. Opa, isso é a dica para você que ela tem uma hemoglobina paroxística noturna. E bora fazer só um resuminho de uma coisa que eventualmente pode cair para vocês em prova, que é mais aprofundado e mais pesado. Presta atenção, anemia falciforme. O que é anemia falciforme de verdade? Eu produzo muito mais hemoglobina S, se não, produzo somente hemoglobina S. Nem produzo mais hemoglobina A1. Tá, legal, mas olha só. Se eu produzo mais hemoglobina A1 do que hemoglobina S, isso é um traço falciforme. Legal? Então, olha só. Como é que eu posso fazer uma avaliação de uma eletroforese agora que eu tenho esses conceitos iniciais? Posso fazer uma pergunta. Você tem S e não é um traço falciforme, ou seja, não é um paciente que produz mais hemoglobina A1 do que hemoglobina S? Acabou. Isso é doença falciforme. Então, olha só. Olha a partir de agora para a hemoglobina A2, porque se ela for maior ou igual a 3,5%, você tem um paciente que tem um diagnóstico formal de talassemia. Produção de hemoglobina 2 maior ou igual a 3,5%, isso é talassemia. Mas caramba, Rodrigo, eu também tenho doença falciforme. Legal, então junta os dois nomes. Você tem a famosa S-beta-talassemia. Rodrigo, olhei. Olha só. Você falou para mim, né, aqui tem S e não tem traço. Ou seja, eu produzo mais S do que A1. Eventualmente eu nem produzo mais A1. Então olha só, olha agora para a hemoglobina A1. Tem hemoglobina A1 sendo produzida eventualmente? Tem, Rodrigo. Então você tem uma S-beta mais talassemia. Não, Rodrigo, eu não produzo mais hemoglobina A1. Acabou, não tem história. Então isso é uma beta 0, S-beta 0, talassemia. Grava esse fluxograma, que isso daqui são questões mais difíceis que eventualmente são cobradas em provas de R+, lá na USP Ribeirão. Então dá uma olhadinha nessa questão aqui. Na USP de 2022, um homem de 76 anos refere pele amarelada, provavelmente icterícia, parestesia progressiva em membros inferiores e ardência na língua. Faz uso de metformina para diabetes tipo 2 e omeprazol para gastrite. Nega alteração do hábito intestinal e mantém ingesta alimentar sem restrições. Nos exames laboratoriais, ele tinha um hemograma com anemia macrocítica. Com esse VCM, eu não posso bater o martelo que esse paciente tem uma anemia megaloblástica. Lembra que eu conversei com vocês. Leucócitos 3.200, plaquetas 124.000. No esfregaço da figura 2, sabe constar para você? Neutrófilo hipersegmentar. Opa, acabou. Então isso é uma anemia
megaloblástica. E ponto final. Só com VCM não podia falar que era megaloblástica. Da feita que o vi nefrófilo hipersegmentado, anemia megaloblástica, ponto final. Contagem absoluta de reticulócitos, baixa, dizendo que é uma anemia hipoproliferativa. Ferro sérico, normal. TBIC, normal. Saturação intransferina, normal. Ferritina, normal. Então acabou. O paciente tem alguma deficiência de ferro? Não, não tem. Mas olha só, Rodrigo, caramba. Esse paciente tem um LDH alto, me fala a favor de hemólise. Bilirrubina total, também me fala a favor de hemólise, Rodrigo. Poxa, por que isso não é uma anemia hemolítica então? Porque olha só, não sei se você sabe, mas a anemia por deficiência de B12, de folato, as anemias megaloblásticas também causam hemólise, só que elas são anemias hipoproliferativas. Elas causam hemólise intramedular, porque você não consegue progredir com a maturação natural das células. E célula imatura, ela é morta, por isso que causa hemólise nos pacientes. E um TSH, normal, ponto final. Então, qual é a etiologia mais provável que a gente está vendo isso daqui? É hipotireoidismo com TSH normal? Não. É doença autoimune com cumbis direto negativo? Não. É deficiência de ferro? Não. Todos os índices de ferro estão todos normais. Então, a gente já falou. A gente tem uma anemia macrocítica com neutrófilos hipersegmentados megaloblásticas. Acabou. Isso é uma deficiência de B12, muito provavelmente. Rodrigo, onde é que eu vejo B12? Por que deficiência de B12? Opa, o paciente utilizava metformina, que pode causar deficiência de B12. Então, a gente uniu o nosso conceito. Fechamos a aula, galera. Estamos juntos até o final. Fiquem atentos aí para nossas próximas aulas e vamos com tudo para cima.